Olá, irmãos. Nós estamos começando o culto nesta noite, um culto de segunda-feira, mas estaremos sempre juntos todas as noites, e no domingo nós estaremos 2 vezes unidos, tanto pela manhã às 9 horas como à noite às 18 horas, e de segunda a sábado estaremos às 19h30 juntos, louvando ao Senhor e ouvindo a palavra do nosso Deus. Hoje eu coloquei todo mundo aqui e vou ficar aguardando os irmãos a entrarem na transmissão e rever os meninos, rever a Ana e ter um pouco dessa interação. À medida que os irmãos forem entrando, os irmãos então vão comentando, e à medida que os irmãos forem comentando, eu também vou interagir com os irmãos, tá? Enquanto isso, vocês podem falar com a Ana, vocês podem falar com a Juliana, com a Aline, com o João Pedro. Vou pedir para o João Pedro ali para providenciar uma música para nós, um louvor ao nosso Deus, enquanto há essa interação aqui conosco. Se a Ana quiser falar alguma coisa com os irmãos, amigo, tem 2 irmãos já online, né? Já podem começar aí a conversa aí. Vou ver aqui como está a interação dos irmãos, né? Daqui a pouco a gente continua nossos estudos em Romanos 13, versículos de 11 a 14. Os irmãos já podem até ir providenciando suas Bíblias e também cadernos e tudo mais, né? Aqui tem o irmão a irmã Sebastiana, a irmã Aline, a irmã Patrícia, a irmã Leide, o irmão Antônio Lira, a irmã Alcione. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Que Deus abençoe. Nós estamos agora nesse momento aí de interação com os irmãos. Daqui a pouco a gente começa o nosso culto, né? Se os irmãos tiverem alguma mensagem aí para Ana ou para Aline, eles podem conversar com os irmãos. Boa noite, Jamila, demais irmãos, né? Irmão Alcione aí, Israel também. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus os abençoe. Irmã Hélia, boa noite. O Charles, graça e paz, irmãos, a todos, tá? Deus abençoe a todos, tá? Vou tirar aqui o áudio, tá? Ok. Graça e paz, irmã aqui, irmã Ângela. Vou dizer para Ana dar um oi para vocês aí. Oi pessoal, saudade de todo mundo, vontade de abraçar vocês, de conversar com vocês assim pessoalmente. E online é bom, mas é melhor ver pessoalmente, né? Estou com saudade de todo mundo. Carol, dá um cheiro no Arthur, que a titia tá querendo um cheiro dele, não pode. Porque quando ele chega ele te ama. Saudade dele, todas as crianças. Val, como é que tá o Ian? Todo mundo. Não vou mais falar não, que dá vontade até de chorar.
A Ana tá mandando, a Leide tá mandando um abraço pra ti. Oi, Leide, tudo bom em Tarauacá? Como é que tá as coisas? E pra ti, Ju, a Daça tá dizendo oi. Dá um oi pra Daça. Oi, Daça. Tá com saudade da Daça? É? Tá com saudade da igreja? Quer dizer alguma coisa? Quer cantar aquele canto com 3 palavrinhas? Não. Agora, por aqui, pela imagem, né, pela transmissão, sempre é muito mais difícil, tem gente um pouco acanhado, né? Mas ela vai se acostumando, né? A irmã Patrícia está dizendo que a internet dela não está boa, e eu sei que algumas está falhando e tudo mais, mas a gente compreende, mas os irmãos ficam tentando sempre para continuar na transmissão. Independentemente disso, fica tudo gravado e depois os irmãos podem acompanhar também na integralidade pelo Facebook. Aline, a Maria Eduarda está dizendo oi, Aline. Oi, Duda. Maria Eduarda, a Aline está numa tristeza, a amiga dela está longe dela. A Duda está com muita saudade de ti, né? Eu também, Duda, tô com muito saudade de ti. E todas as amigas, né? Da igreja. A Patrícia está dizendo que a Sofia e a Maria Eduarda já estão com saudade da escola dominical. Com certeza, né? É com grande saudade que todos nós estamos. É difícil você se acostumar com essa nova realidade, né? E poder não sentir tanta saudade de não só de estar nos cultos, de estar com os irmãos, no culto congregacional, ali no louvor, né? Poder ver ali o Adevaldo tocando, os demais irmãos ali cantando, todo mundo interagindo, se abraçando, apertando a mão, tendo esse calor humano que é tão importante e é tão vital para a manutenção da igreja, né? Enquanto o João Pedro está colocando ali o hino, a nossa internet também hoje não está ajudando muito por aqui. Espero que os irmãos tenham uma boa transmissão hoje, né? Cheiro para a irmã Hélia, viu, irmã Hélia? Dando um cheiro para mim, outro para a senhora. O Cleilton lá de Santa Cruz também já está online conosco. A Leite está dizendo: Ana, estamos todos no mesmo barco, em quarentena. É verdade. Mas o melhor é que temos o nosso capitão nesse barco, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém por isso. Amém. Irmã Meire, boa noite a todo mundo. Leane, a irmã Ângela, Nicole e vários irmãos, já temos 37 irmãos na transmissão e ficamos felizes. Daqui a pouco, né? Daqui a pouco nós já começaremos o culto. Na verdade já são 19h31. Vou chamar aqui o João Pedro para dar um oi também, né? O João Pedro que é o técnico aqui da transmissão, né? Dá um oi, João Pedro. Oi! Veja como é difícil? É difícil falar aqui, irmão. Não é fácil não. O povo fica meio acanhado aqui na hora diante das câmeras, né? Diante das câmeras, só tem uma, né? Mas é diante das câmeras. Mas é bem interessante poder. Eu pedi para eles virem hoje para cá, para vocês verem, né? Nós estamos aqui sozinhos e cada um no seu lar, mas a gente está unido no mesmo espírito, no mesmo fervor, com o mesmo Deus, né? Na mesma pegada de oração e estudo da palavra de Deus. Fico muito feliz com isso, né? A Leane está dizendo aqui a paz do Senhor, pode deixar, Ana Cristina, já deu abraço, né? A Carol, né? Carol está dizendo que tem que colocar Carol, porque está Anne Rufino, aí a gente fica dizendo Anne, o pessoal não sabe nem quem é, né? Mas é a Carol, a Anne Rufino, né? Olha a Rose, lá de Florianópolis. E aí, Rose, como é que estão as coisas por aí? Como é que está a Amandinha, o Franco? Muita saudade, o pessoal chegaram hoje, né, aqui, Juscelia e Vitoriano. Olha aqui, a irmã Meire está dizendo que nós vamos louvar contigo. Tu vai cantar algum hino hoje? A câmera não é fácil não. Olha, Júnior, como é que vai? Tudo bem? Estamos todo mundo junto aqui em família, já conectados também aí, vocês em família, e nós louvamos a Deus por isso, né? Pai do Senhor, Leane, que Deus te abençoe, tá? Vamos ouvir, irmãos, alguns louvores, tá? Nesse momento, pedir para o João Pedro lá colocar um louvor para nós ouvirmos, né? Vai colocar Maranata, né? Fernanda Madaloni, né? E depois nós vamos ouvir de novo aquele hino que a irmã Andréa pediu ontem,
acho que é Oceanos, né? Oceanos, né? Alguma coisa assim. Vamos ouvir, irmãos, esse louvor. Nós que estamos pensando sempre na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pois todos os sinais apontam para o dia glorioso em que Ele virá e conduzirá a sua igreja ao seu reino eterno. Ouçamos o louvor. Tu és santo.
Os irmãos interagindo aqui, mandando muito oi para Ana, aqui para Juliana, Aline. A gente fica muito feliz, irmãos, com todos presentes. Nossa família está bem, graças a Deus, né? Está todo mundo aqui com saúde, apesar de que a timidez aqui é muito grande, né? Até mesmo para mim, mas todo mundo está bem, graças a Deus. A gente vai ter a continuidade do nosso louvor, talvez a Ana aí apresente alguma surpresa com o louvor ao Senhor. No entanto, agora nós vamos estar continuando adorando o nosso Deus e durante no decorrer do culto nós poderemos estar servindo ao Senhor. Nós vamos cantar alguns outros cânticos, né? E daqui a pouco a gente continua. João Pedro, coloca aqueles louvores que eu repassei para ti ainda há pouco. Tá no... Eu acho que tu vai ter que usar aqui, né? O meu... Nós vamos ouvir o hino 379, né? Que, aliás, do nosso canto cristão é o 328, né? Sossegai. Vamos ouvir esse hino, irmão. Nós precisamos muito de estarmos tranquilizados nesse momento e bastante confiantes no Senhor. E esse hino ele traz para nós muita paz, muita segurança, porque nós sabemos no Deus em quem nós cremos. E esse é um hino que traz esse vigor espiritual, esse consolo, esse conforto e muita certeza de fé em Jesus. Vamos ouvir esse louvor e depois vamos abrir nossas Bíblias para ler a palavra de Deus em Romanos, capítulo 13. As ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentirá que moramos, podes assim não ir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a subir.
Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, para Romanos, capítulo 13. E logo em seguida nós vamos louvar ao Senhor ainda com 2 cânticos. Um é que o pastor nos mandou lá do Ceará, o pastor Jaime Júnior, bem conhecido dos irmãos. Ele estava tocando e mandou depois para nós essa gravação. E eu perguntei dele se eu poderia utilizar no nosso culto. Ele disse que sim, sem problema nenhum. Então nós vamos ouvir um louvor depois do pastor Jaime Júnior e um outro que a irmã Ana Andréia nos enviou para nós ouvirmos também nesta noite esses 2 louvores. Em seguida, esses 2 louvores, nós estaremos trazendo a mensagem do Senhor e concluindo aquele tema sobre o dia está próximo, tão importante para a igreja, sobre o tempo, sobre o temor e sobre o testemunho. Pois a igreja do nosso Deus, ela se prepara a cada dia para encontrar-se com o seu Deus. Então, em Romanos capítulo 13, versículo 11 ao 14, é importante que os irmãos estejam com suas Bíblias, estejam lendo a palavra de Deus e, se puderem, estejam grifando, estejam fazendo anotações dos versículos que, à medida que eu vou pregando, eu vou citando para os irmãos, para que nós juntos possamos, então, a participar interativamente. Diz assim a palavra de Deus em Romanos capítulo 13. Diz assim: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Oremos ao Senhor. Ó Deus, que Tu aplique em nossos corações a Tua sagrada palavra. A Tua igreja que precisa cada dia ser alimentada, e especialmente desses dias tempestuosos, onde passamos por uma tribulação muito grande, ao ponto de termos que ficar em nossos lares. Sem poder, ó Deus, ter a oportunidade de nos ver e de nos abraçar, e de ter um momento de comunhão mais próximo um dos outros. Mas o Senhor é o Deus que não desampara, o Senhor é o Deus que mantém a presença conosco, e o Senhor que é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, o mesmo que será para todo sempre, manterá fiel essa promessa de estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós nunca nos sentiremos só, sempre o Senhor estará conosco. O Senhor mesmo prometeu de nunca nos deixar, nunca nos desamparar. E nós sabemos que isso se dá em todos os momentos das nossas vidas, não só nos bons momentos, nos momentos de alegria, mas também nos momentos de tristeza, no momento de dor. Por isso a Tua palavra nos adverte, para nós nos alegrarmos sempre no Senhor, e exorta, outra vez diz, regozijai-vos, alegrai-vos, porque é essa que tem que ser a finalidade, o alvo de todo crente. Alegrar-se no Senhor, regozijar-se no Senhor, porque sabemos que Tu és o Deus eterno, o Deus Salvador, o Deus que se importa com o Seu povo, cuida do Seu povo, e a preocupação é tão grande que sabe até mesmo quantos cabelos tem na nossa cabeça. Isso é uma prova do Teu zelo, uma prova do Teu cuidado para conosco, para com a Tua igreja. Por isso, ó Deus, esteja fortalecendo, esteja edificando, esteja cuidando da Tua igreja a cada momento. E mesmo à distância, ó Pai, entre nós, unidos estamos no mesmo Espírito, e que o Senhor traga muito fervor ao nosso Espírito, como diz a Tua palavra, na tribulação, sede fervoroso de Espírito. E que continuemos também perseverantes na oração, que traz para nós não só o alívio, mas também nos livra de ansiedade, nos livra de angústia, nos livra de perturbação, porque nós sabemos, ó Deus, que Tu é o Deus de promessas e que traz aos nossos corações muita paz, e nós louvamos por isso. Muito obrigado aqui pela minha família, ó Deus,
Muito obrigado também pela família dos irmãos. Muito obrigado por todos que tiraram esse tempo para estarem aqui. Apesar de já em Santa Catarina já ser mais tarde do que aqui no Acre, Manaus também ser mais tarde, mas estamos aqui unidos, juntos, ouvindo esses louvores ao Senhor, tributando glória e honra a Ti, ó Deus. Assim eu te agradeço, te peço também Tua bênção sobre todas as igrejas, ó Deus, que tenham um compromisso com a Tua palavra e que o Senhor venha usar os Teus servos que estão usando desse mecanismo também para conduzir o Teu povo no caminho em que deve andar e que o Senhor nos ajude, ó Deus, a estar sempre concentrados e firmados em Ti, nunca nos desesperando e nunca tirando a confiança no Senhor. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém. Amém. Vamos ouvir ainda esse louvor, não é? Que a irmã Andréia passou para nós. Vamos ouvir primeiro, Pedro, se der, o do pastor que ele nos enviou. O pastor Jaime Júnior, esteja até orando pela mãe dele que está em tratamento, né? E que o Senhor esteja abençoando a sua mãe, o Senhor esteja cuidando também do seu ministério, do seu pai. O pai do pastor Jaime Júnior, o pastor Jaime Fernandes, ele pastoreia exatamente na cidade onde eu nasci, na cidade de Itapatiara. E nós vamos ouvir agora o pastor. Acho que é a outra, Pedro, mais de cima. Não, essa música, esse louvor não é o do pastor Jaime Júnior, que o João Pedro colocou agora, né? Um pouco. Tá aí, Pedro, tá aí, ó. Sobe um pouco mais. Não, Pedro. Tá aqui, Pedro. Eu vou passar pro Pedro aqui, que acabou que ele se perdeu ali na música, mas eu vou já encontrá-lo para que ele esteja aqui. Pastor Jaime, pega aqui, Pedro. Enviar para o Pedro aqui, tá? Um louvor que tem sua glória é incomparável. Esse é o louvor do pastor Jaime Júnior, tá? Vamos já ouvir esse louvor. E os irmãos estejam comunicando com outros, tá? Para que nós estejamos sempre juntos, sendo abençoados pelo Senhor, e que outras pessoas, ontem cerca de 400 pessoas ficam interagindo dentro da transmissão. Isso é graças aos irmãos que estão conectados. O irmão Eurivan chamou bem a atenção, que a cada uma pessoa que se conecta, outros 3, 4, 5 se conectam também. E se ontem nós tínhamos 100 pessoas, então nós tínhamos cerca de 500 conectados, então era 1 para cada 5. A gente fica feliz com isso e sei que essa gravação ela continua lá no Facebook, e então nós continuaremos sempre abençoando as pessoas. Tá? Nós estamos com dificuldade de poder ouvir outro louvor, então eu vou passar para a pregação. Tá? Ana e os meninos vão me dar licença, tá? Eu vou passar para a pregação da palavra de Deus. E nós iremos interagir aqui. O Afonso diz, mesmo distantes em comunhão constante, glória a Deus. Irmão Rufino também, lá do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo, irmão Rufino. A irmã Maria e todos os outros irmãos. Hoje nós estamos num grupo de 63 irmãos nessa transmissão, 66 agora, louvando o nome do nosso Deus. Eu digo aos irmãos que é tão importante para a igreja ouvir a palavra de Deus. Eu vejo a dificuldade que há nos louvores, porque a gente tem que ouvir e a gente às vezes não consegue cantar. Se eu for cantar aqui, então vai ficar zerada a transmissão, né? Não vai dar ninguém na transmissão. A Ana e os meninos, eles têm uma facilidade maior de poder louvar ao Senhor. Mas eu já nem tanto, né? Já nem tanto tenho essa facilidade. Por isso, irmãos, vamos lá com a palavra de Deus. Nesse momento já são 19h54, né? Então se vai ser 8 horas aqui, lá em Santa Catarina já é 10 horas da noite, né? Lá no Rio de Janeiro também já são 10 horas da noite, e isso faz com que nós tenhamos um certo zelo, uma certa preocupação de estar transmitindo a mensagem do Senhor para a nossa edificação. Como eu falei para os irmãos, essas circunstâncias
que acontecem agora no mundo, elas são de extrema importância para a igreja. A igreja, que é o corpo de Cristo, a família de Deus, em todas as circunstâncias, ela sempre vai enxergar algo positivo que traga a ela uma edificação espiritual e que a fortaleça nesse caminho, nesse decorrer do caminho que ela tem que andar até a chegada do nosso Senhor, quando Ele vier buscar a sua igreja. Nós entendemos e acreditamos que a sua promessa é fiel, em breve virá e breve virá. Sabemos que quando Ele fala acerca da sua vinda, 1000 anos para Ele é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então o Senhor, Ele está cumprindo com todo o seu propósito, dentro daquilo que foi estabelecido pela sua vontade. Tudo para Deus está decretado. Nós sabemos que Ele tem até o ano, o mês, o dia, a hora, para executar os seus propósitos, segundo Apocalipse capítulo 9. Então, se dentro do propósito divino está tudo programado, nós, igreja, devemos estar muito atentos em relação àquilo que está acontecendo no tempo. E foi isso que nós vimos ontem de manhã, em relação ao tempo. E o tempo é muito importante para a igreja, porque a igreja ela conhece um cenário que vem desde o princípio, lá do Jardim do Éden, quando tudo começou, quando Adão e Eva ainda eram perfeitos, né, onde havia uma harmonia plena entre eles e o nosso Deus. E depois da entrada do pecado, como já li até e citei em Romanos 5:12, como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Nesse sentido, nós temos uma história completa, porque nós temos uma eternidade onde nada existia, nós temos um princípio da criação, nós temos um momento em que os nossos pais eram perfeitos, nós temos o ingresso do pecado no mundo, com o pecado a morte passando a todos os homens, porque todos pecaram. E à medida que nós conhecemos todo o princípio, à medida que a palavra de Deus vai discorrendo sobre a história, então todo o tempo, as suas épocas, elas estão contidas neste livro sagrado para que a igreja tenha conhecimento e possa se guiar através da história. E é muito importante porque a palavra de Deus, ela não omite nada. Então tem pontos positivos, tem pontos negativos na história, mas todos eles estão incluídos na palavra de Deus. E isso é muito importante para que a igreja compreenda e traga a igreja para a leitura da palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus, até porque traz um perfil bem definido a história bíblica, e ela acaba se incorporando depois de Abraão, direcionando para o povo de Israel, e nós sabemos do valor que o povo de Israel tem dentro da comunidade mundial e para toda a igreja em especial, porque a ideia que Deus queria com a história era justamente afunilar para que todos nós tivéssemos o conhecimento pleno que aquele que Ele prometeu ainda no Éden, o seu Filho Jesus Cristo, viesse de uma forma que todos tivessem a convicção que era Ele e que as profecias se cumpririam nele, e a igreja poderia então depositar toda a sua confiança nele. E eu já citei para os irmãos, e repito, em momentos e épocas da história que aconteceram coisas muito ruins, e essas coisas ruins, como na época de Noé, por exemplo, que o pecado avançava cada vez mais, eu vou ver um pouco depois disso também, e o mundo foi destruído pelo dilúvio, todos morreram, restando 8 pessoas, e em outro momento, como eu já falei, Sodoma e Gomorra, que foi um outro momento trágico na história, mas de modo mais pontual, mais local, não numa extensão global, mas ainda assim, por consequência do avanço do pecado, Deus tratou aquele povo ou aquela região e Deus os disciplinou, os castigou com fogo. Então, esses aspectos passados da história nos levam a compreender para os nossos dias o tempo, e não só o tempo presente, mas também o tempo futuro, pois a palavra de Deus nos fala sobre esses dias atuais, para que a igreja esteja preparada para estar com o Senhor nosso Deus, quando Ele vier pelo arrebatamento buscar a sua igreja. Vimos também ainda, na noite de ontem, sobre o temor. É o temor que vai nos preparar. É o temor que vai fazer com que nós estejamos em condições para estar, em condições aceitáveis para estar com o nosso Deus. Quem é que tem o temor de Deus? Aquele que tem o Espírito de Deus. Quem é que tem o Espírito de Deus? Aquele que nasceu de novo.
Quem é que nasceu de novo? É aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o recebeu como Senhor e Salvador, depositando a sua fé nele, no seu sacrifício, em tudo o que ele fez lá no Calvário. Quando ele morreu, o Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus que era, sem pecado, pagou os nossos pecados e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Nesse momento eu estou correndo um pouco mais, porque já falei disso ontem de manhã, ontem à noite, e eu quero só trazer uma conexão para a mensagem desta noite, para que os irmãos possam preencher a mensagem como um todo, né? Embora ela esteja fragmentada, mas ela vai se encaixar como um todo com o tema O Dia Está Próximo, dentro desses 3 momentos, falando sobre o tempo, falando sobre o temor e falando sobre o testemunho. Ainda falando sobre o temor, então é importante que a igreja ela tenha um temor de Deus. Ela não tem um temor de homens. Ela não tem aquele medo, ela não tem aquele receio, ela não tem aquela vergonha, tendo como alvo a si mesmo. Como quem diz, eu não faço aquilo, eu não faço isso, eu tenho medo de fazer isso, eu tenho medo de fazer aquilo, porque o que as pessoas vão pensar de mim, o que as pessoas vão ver de mim. Essa preocupação não é analógica à preocupação da igreja. A igreja ela não pensa em si, ela pensa no seu Deus, no Deus que redimiu, no Deus que providenciou o meio de salvação. Ela passa a ter um compromisso com Deus, ela passa a ter responsabilidades com Deus, e isso faz com que ela viva para a honra e para a glória do Senhor. A palavra de Deus diz que até quando nós estivermos tomando um copo d'água, quer comendo, quer bebendo, devemos fazer tudo para a glória de Deus. Então nós temos que saber dar um bom testemunho. E é nesse sentido que eu quero tratar com os irmãos sobre testemunho. Porque a igreja está no mundo para testemunhar. Você, eu, todos nós que formamos o corpo de Cristo aqui na terra, nós estamos aqui para testemunhar. Ou você não sabia disso? A palavra de Deus é clara. Nós somos testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Nós somos testemunhas do que Ele fez. Nós somos testemunhas daquilo que a Bíblia traz para nós em todos os seus registros, condicionados ao Evangelho. E nós somos testemunhas porque as pessoas vão ver em nós esse Evangelho prático. Porque o Evangelho está escrito, mas ele também tem que ser vivido. Então eu, como igreja, eu tenho que estar atento diante de Deus. Quando eu conheci ao Senhor Jesus Cristo e quando eu o recebi como meu Senhor e Salvador, eu passo a ter um compromisso com Deus. Ele passa a ser meu pai, eu passo a ser seu filho. Pois a Bíblia diz que nem todos são filhos de Deus. Nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos criaturas de Deus, mas filhos de Deus são aqueles que se voltam para Ele por meio do seu Filho. O apóstolo João, no capítulo 1, versículo 12, ele esclarece isso. Mas a todos quantos o receberam, falando de Jesus, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos. É importante essa palavra. Se você for lá, em João capítulo 1, versículo 12, do versículo 1 até o versículo 11, especialmente no primeiro momento, ele fala sobre Jesus como Deus, como divino, e então ele vai falar que esse Deus divino veio ao mundo para os judeus. Desculpa, irmãos. Ele veio para os judeus, mas a Bíblia diz que os judeus não o receberam, no versículo 11. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. São aqueles que nascem de modo espiritual. Ele vai explicar isso mais detalhadamente lá no capítulo 3, quando Nicodemos visita o Senhor Jesus Cristo de noite, e o Senhor Jesus Cristo então indaga a ele sobre o novo nascimento. Ele não entende bem, porque ele compara o nascimento físico, então o Senhor Jesus Cristo vai esclarecer para ele sobre o nascimento espiritual e diz: importa-vos nascer de novo. Quem nasceu da carne é carne, e quem nasceu do Espírito é Espírito. Então, quem nasceu do Espírito é quem tem o Espírito de Deus, e quem tem o Espírito de Deus tem o temor de Deus, e quem tem o temor de Deus tem a sabedoria de Deus para saber se comportar nesse mundo dignamente.
O apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 27, Filipenses 1 e 27, ele diz para nós nos portarmos como cidadãos dos céus. Ele diz que nós devemos andar de modo digno do Evangelho. Quem é que anda de modo digno do Evangelho? Aqueles que entendem que são cidadãos dos céus, que são da família de Deus, que fazem parte do corpo de Cristo, que é a igreja, mas que estão aqui nesse momento, enquanto vivos nesse mundo, como peregrinos. Nós somos peregrinos, ou seja, nós estamos errantes aqui nesse mundo, nós estamos por um tempo aqui nesse mundo, mas a nossa pátria não é esta, não é aqui na terra. A nossa pátria é a pátria celestial. Essa é a promessa que todos nós temos e nós estamos caminhando para alcançar essa promessa. Mas a palavra de Deus diz aqui em Romanos capítulo 13, que é o nosso texto-alvo, no versículo 13, andemos dignamente. Observe aí, irmãos, a importância do testemunho da igreja. Paulo chama a atenção para que a igreja ande dignamente. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. A igreja, ela não pode viver desregradamente. A igreja, ela não pode viver como quem não conhece a Deus, como quem não conhece a palavra de Deus, como quem não tem um compromisso com Deus, como quem é ignorante da palavra de Deus. Porque se nós somos igrejas, requer de nós justamente essa imagem. Requer de nós essa imagem. Se eu estou titulado como igreja, se eu estou intitulado como igreja, o que as pessoas esperam de mim? O que as pessoas esperam de mim? Se eu estou dizendo que eu tenho o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, o que as pessoas esperam de mim? Se eu estou declarando que eu sou igreja, o que as pessoas esperam de mim? Nós sabemos que as pessoas de um pecador, elas só podem esperar uma coisa: pecado. Então é muito simples. Jesus, ele usa a figura de uma árvore frutífera. Ele diz assim: uma árvore boa, ela produz frutos bons. Uma árvore má, ela produz frutos maus. Não pode uma árvore má produzir frutos bons e nem pode uma árvore boa produzir frutos maus. Cada uma das árvores, ela vai frutificar de acordo com o seu respectivo fruto. Eu não posso esperar de uma bananeira laranja, porque ela só vai dar banana. Como eu não posso esperar a banana de uma laranjeira, ela só vai dar laranja. Cada árvore vai dar o seu fruto correspondente. Assim também nós. Assim também nós. Como é que o crente deve andar? Como é que o cristão deve andar? Como é que a igreja deve andar? Paulo diz aqui: dignamente. Andemos dignamente. É uma boa pergunta a fazer nesse momento. Igreja, como você está andando agora? Como é que você está procedendo agora? Ou melhor, como você estava procedendo antes desse momento de calamidade? Como? Como é que você estava procedendo nesse momento antes dessa calamidade? Como é que estava a sua vida? Como é que você estava andando diante dos homens, mas principalmente diante de Deus? Como é que você estava andando? Irmãos, essa é uma reflexão muito importante. Muitas vezes nós desprezamos o nosso andar. Infelizmente, e com tristeza digo, porque já tive a infelicidade de ouvir tal coisa, alguns dizendo que não querem que ninguém se intrometa na sua vida. Eu digo uma coisa para você, meu irmão e minha irmã: se você quer ser igreja, você vai ter compromisso com Deus. E se você vai ter compromisso com Deus, então você vai ter que ter compromisso com a sua igreja, com o corpo de Cristo.
Porque você representa o corpo de Cristo por onde quer que você vá. Então, se você não anda dignamente, a igreja vai ter que conversar com você. O que está acontecendo? Então, não dá para alguém dizer assim, não, eu não quero que ninguém se envolva na minha vida. Eu não quero que ninguém se intrometa na minha vida. Quem paga as minhas contas sou eu. Quem tem que dizer o que eu devo fazer, o que eu deixo de fazer, sou eu. Eu já sou o dono do meu nariz. Eu sei o que é melhor para mim. Diga uma coisa, se você não está andando dignamente conforme os princípios bíblicos, você tem que fazer um exame, um autoexame. Não vai entrar naquela falácia de dizer que tem pessoas piores do que você, que isso não cola diante de Deus. Não cola. Ah, mas tem pessoas piores do que eu. Tem pessoas que estão na igreja e que fazem coisas absurdas. Então, se eles fazem coisas absurdas que são piores do que as que eu faço, então eu estou no saldo. Não existe isso diante de Deus, não. Sabe o que a palavra de Deus diz? Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Cada um. Isso está em Romanos capítulo 14, versículo 12. Então não dá para você usar a desculpa esfarrapada que alguém é pior do que você, ao ponto de dizer que você também pode fazer coisas ruins, deixando de andar dignamente. Isso não vai estar de acordo com os princípios divinos. Então não é bom você usar esse subterfúgio, porque isso vai ser prejudicial para você. Pense bem, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Ou seja, Deus, segundo o Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, Apocalipse 20, a partir do versículo 11 em diante, a palavra de Deus diz que Deus julgará um por um segundo as suas obras. E ali é o grande trono branco, onde a maioria das pessoas serão julgadas. A maioria das pessoas serão julgadas. Por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, o seguinte: a porta é estreita, o caminho é apertado, e poucos são os que entram pela porta estreita, poucos os que caminham pelo caminho apertado. Mas esse caminho apertado, essa porta estreita, conduz para a vida. Por outro lado, ele diz que larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por essa porta larga, e são muitos os que caminham por esse caminho espaçoso, caminho da perdição. Então, se o caminho da perdição é maior, ele então recebe a maior quantidade de pessoas, porque muitos, quando a palavra de Deus diz poucos, é poucos, bem poucos. Quando a palavra de Deus diz muito, são muitos. Então a palavra de Deus, ela não exagera na sua quantidade. E é importante a igreja atentar nisso. Se lá no grande trono branco, em Apocalipse capítulo 20, naquele momento de julgamento, que vai ter uma quantidade muito superior, a palavra de Deus diz que serão julgados um por um segundo as suas obras. Ou seja, independentemente de quem faz muita coisa errada, de quem faz pouca coisa errada, todos nós iremos arcar com as nossas obras. E serão uma por uma. Os cristãos, a igreja, da mesma forma. A palavra de Deus diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Embora em outro momento, em relação ao grande trono branco, mas a igreja também será julgada no tribunal de Cristo. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Vá anotando essas referências e depois você pode, então, estar estudando cada uma delas dentro do seu contexto. Mas é importante você analisar isso. É em 2 Coríntios 5 e 10. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por intermédio do corpo. Então, igreja, o testemunho da igreja é muito importante. Por que é importante tratar sobre o testemunho da igreja? Porque para testemunhar de Cristo, para falar de Cristo, você tem que ter um bom testemunho. E não é fácil ter um bom testemunho para quem tem uma natureza pecaminosa.
O apóstolo Paulo disse que ele encontrava muita dificuldade, e dentro dessa própria carta. Eu gostaria até de ter bastante tempo, né? Já são 8h15 aqui no Acre, né? Já são 8h15 no Acre, então eu vou trabalhar um pouco sobre isso. Mas o apóstolo Paulo, ele revela, ele fala de si mesmo. Ele dá um testemunho pessoal, dizendo da dificuldade que é de você manter um testemunho ilibado. É difícil mesmo você ter um testemunho bom diante dos homens e diante de Deus. Diante dos homens por aquilo que você faz, diante dos homens por aquilo que você fala, diante dos homens por aquilo que você vê, por aquilo que você ouve, e diante de Deus pela sua consciência. Porque Deus conhece a cada um de nós por dentro, por aquilo que nós pensamos, antes mesmo de exteriorizar nas nossas ações, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós maquinamos, aquilo que nós planejamos, antes de nós executarmos, o nosso Deus já conhece tudo. Por isso que é importante, irmãos, nós termos essa compreensão do tempo, a compreensão também do temor de Deus, para que nós fechemos com o testemunho. Porque só vai ter testemunho, irmão, quem tem temor. Quem não tem temor não vai ter testemunho. Se você não tiver compreensão do tempo, da história, das épocas, você vai estar perdido, não vai saber nem como é que as coisas vão se desenrolar no dia a dia. Você não vai compreender o que está acontecendo. Você vai tratar como o mundo trata, como mais uma epidemia, como uma primeira pandemia, que não vai ser a primeira, que vai ser, outras virão, e que não é só essa situação que vai trazer o caos, pode também depois a situação econômica, porque muitos vão ficar desempregados, e tem um alarme por um lado, um alarme por outro, e se correr o bicho pega, e se ficar o bicho come, e aquela situação toda que traz uma grande angústia, uma grande desesperança para todo mundo. Por um lado, o povo com medo e fica em casa. Por outro lado, os empresários pensando também na questão da manutenção do emprego, na manutenção dos seus negócios e também até das próprias dívidas que tem, os seus compromissos, né? Tem que pagar aquilo que comprou e tantas outras coisas mais que convém ao comércio. Mas independentemente disso, nós, igreja, temos que estar avaliando num contexto geral, e se nós não conhecermos o tempo, nós não vamos encarar isso como algo que está dentro do curso e do programa da história no âmbito bíblico, no âmbito espiritual. Pois como eu já li em outro momento, lá em Lucas capítulo 21, versículos 10 e 11, especialmente o 11, que fala ali sobre as epidemias, né? Que nos últimos dias elas serão gerais. Iria ter uma extensão muito maior do que em outros momentos que eram apenas locais. E isso justamente para nos trazer esse impacto. E se nós não tivermos essa compreensão, como nós iremos cuidar do nosso testemunho e estarmos preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus? Digo ao irmão, você está pronto para ir com Jesus? Se Jesus viesse agora, você iria com Ele? Se Jesus viesse agora, você iria com Ele? Eu iria com Ele? Como é que é a minha vida, irmãos? Como é que é meu testemunho? Eu não posso ser demagogo, irmãos. Não posso ser demagogo, ao ponto de trazer para os irmãos tantas responsabilidades, de exortar os irmãos, de admoestar os irmãos, de querer trazer aos irmãos uma carga muito grande, para que os irmãos estejam pensando, refletindo sobre isso. Eu preciso fazer isso comigo mesmo. Eu preciso estar analisando a minha vida. Porque para eu estar aqui pregando, para eu poder estar aqui testemunhando, eu tenho que pensar no meu testemunho. Porque do contrário, quem vai me ouvir? A gente fica triste com outros pregadores, a gente fica triste com outros que se dizem pastores, líderes espirituais, que causam uma série de aberrações. E que nesse momento, de modo muito especial, no tema que nós estamos tratando, o dia está próximo, e dentro desse contexto do testemunho, hoje nós estamos vendo muita diferença, especialmente entre os líderes espirituais, aquilo que é joio e aquilo que é trigo.
Nós estamos vendo isso. Né? Isso está sendo notório, nítido. Né? Só não vai ver quem não quiser. Hoje a nossa preocupação é com a sua alma. A nossa preocupação hoje é com a sua salvação. Esse é o evangelho que nós pregamos. Né? Se você estiver na prosperidade, amém, irmão. Mas se nesse momento você estiver enfermo, mas se você estiver na fé em Cristo Jesus, amém também. Porque a fé, ela é superior a tudo. Não importa se é com o pobre, se é com o rico, não importa se é aquele que está com barriga cheia ou seca. A fé, ela supera tudo. Nós temos na palavra de Deus o caso do rico e do Lázaro, onde o rico foi para o inferno e o Lázaro foi para o seio de Abraão. Ali nós podemos ver, irmãos, que a pobreza não é que a pessoa não tenha prosperidade. Ela pode ter prosperidade em outras áreas, como o Lázaro era próspero espiritualmente. Por outro lado, o outro era próspero nas suas riquezas, mas era pobre espiritualmente. Ou melhor, era miserável espiritualmente, não tinha nada do lado espiritual. Então, por isso que a igreja tem que estar analisando essa situação. Não vamos estar julgando A, não vamos estar julgando B, mas não vamos fazer uma triagem entre essa liderança espiritual, mas principalmente estar fazendo um autoexame pessoal. Um autoexame pessoal. Por quê? Porque um dia eu comparecerei perante o tribunal de Cristo. Se eu sou crente, se eu sou igreja, eu vou comparecer perante o tribunal de Cristo. E eu vou receber segundo o bem ou o mal que eu tiver feito por intermédio do corpo. E aquele que não tem o Senhor Jesus Cristo como Salvador, também será julgado no grande trono branco, segundo as suas obras. Cada uma será julgada. E a palavra de Deus é bem clara. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Inclusive no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 8, tem uma lista lá de quem será lançado para dentro do lago do fogo. Não é uma lista exaustiva, ela é uma lista exemplificativa, mas ainda assim nos traz uma grande noção do perigo grande e grave com aqueles que não têm nenhuma preocupação com o seu testemunho. Igreja, presta atenção no que você está fazendo. Paulo diz no versículo 13 de Romanos capítulo 13, andemos dignamente como em pleno dia. Ou seja, em pleno dia é porque você está diante dos olhos de todos. Você não está na escuridão. Você não está pelos cantos escondidos, mas você está em lugar aberto onde todos estão te vendo. Onde você não tem vergonha do que você está vestindo, onde você não tem vergonha de onde você está frequentando, onde você não tem vergonha do que você está bebendo, onde você não tem vergonha do que você está falando, você não tem vergonha da companhia que está te acompanhando. Então, tudo isso, irmãos, envolve esse compromisso e esse conjunto de responsabilidades com Deus, que são, um compromisso é um só, né? Viver para a glória de Deus. Mas as responsabilidades, elas são diversas. As responsabilidades, elas são diversas, das mais variadas, que a palavra de Deus nos traz, que são tão importantes para o nosso cotidiano. Por exemplo, aqui, o apóstolo Paulo, ele chama a atenção da igreja, até mesmo levando em consideração a vida, o estilo romano. Observe que Paulo diz aqui no versículo 13, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes. Em outras palavras, nós nem devemos viver nas farras, né? Não devemos viver nas farras, e nem devemos viver em conflitos, né? Uns com os outros. Nós temos que entender que a vida do crente não é para viver na bebedeira, não é para viver aí nas festas desregradas, que não tem nenhum pudor, né? Onde tudo é lícito, tudo pode, né? Não tem restrição de nada. Nós sabemos que nós temos limite, apesar que a palavra de Deus diga que
todas as coisas são lícitas. Podemos fazer qualquer coisa? Podemos. Mas nós entendemos o nosso limite. E nós só entendemos o nosso limite por causa do nosso testemunho. Apesar de nós podermos fazer todas as coisas, o apóstolo Paulo fala isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. Ele fala no capítulo 6 e fala no capítulo 10 também. Mas no capítulo 10 ele fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. O crente pode fazer qualquer coisa? Pode. Ele pode fazer? Pode. Convém fazer? Não. Por que não? Por causa do testemunho dele. Ele tem um testemunho a zelar. Ele tem um testemunho a zelar em relação ao seu compromisso com Deus. Ele tem que preservar a sua integridade espiritual. Não é nem tanto a moral, porque a moral ela é suprimida pela espiritual. Porque a nossa responsabilidade moral ela é grande, mas a nossa responsabilidade espiritual ela é superior. Então, se todas as coisas nós podemos fazer, mas nem todas as coisas são lícitas para fazer, então eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Por que eu não me deixarei dominar por nenhuma delas? Porque nem todas as coisas edificam. Então, se todas as coisas não edificam, eu tenho que saber quais são as que edificam. Porque as que edificam, elas vão servir para mim e vão servir para o meu próximo, vão servir para o meu irmão. Eu tenho que ter um cuidado se o que eu faço não vai escandalizar o meu irmão. Eu tenho que ter um cuidado. Por quê? Porque muitas vezes nós temos um irmão mais fragilizado, que precisa de uma atenção maior. Então nós temos que poder compreender esse contexto para então dar um testemunho adequado, uma resposta adequada ao próprio Deus. Porque nós temos essa preocupação. E a nossa preocupação ela sobrepuja a própria preocupação pessoal, porque ela é uma preocupação espiritual. Então nós não devemos viver nas farras, como ele diz aqui, nas bebedices, nas orgias, né? nas impudicícias, até porque, irmãos, eu não sei se vai dar tempo para entrar nesse detalhe, mas se os irmãos forem lá em Romanos capítulo 1, os irmãos vão observar que dentro desse contexto dessa carta que Paulo escreve para Roma, e isso me chama muita atenção, sabe por quê? Porque Roma era a capital do império. E os irmãos sabem que capital é algo sempre muito grande, a capital é sempre cosmopolita, tem gente de várias regiões concentradas no mesmo lugar, né? E ali sempre é uma região de comércio, uma região de política, é uma região muito volumosa de pessoas. E a gente sabe que quanto maior a cidade, que quanto mais desenvolvida a cidade, consigo ter os seus problemas de toda ordem. Muitas coisas ruins vêm com o desenvolvimento. À medida que a cidade vai crescendo, ela também vai adquirindo algumas enfermidades sociais, algumas enfermidades morais. E é importante nós analisarmos que Paulo tratou disso nessa carta. E quando ele fala para nós andarmos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices e impudicícias, etc e tal, ele está dizendo o seguinte: irmãos, preste atenção. O mundo romano é que vive assim. O mundo romano ele vive assim. Por que o mundo romano vive assim? Porque ele não tem compromisso com Deus. E se ele não tem compromisso com Deus, ele não vai arcar com nenhuma responsabilidade. Ele não vai arcar com nenhuma responsabilidade. Aí, em contraposição à igreja, o apóstolo Paulo traz em Romanos capítulo 1, do 1 até o 17, ele fala da igreja. Ele fala da igreja com a igreja. No capítulo 1, do 1 ao 17, ele fala da igreja, ele fala com a igreja acerca da igreja, né? Acerca do evangelho. Mas no capítulo 1, versículo 18 em diante, ele começa a fazer um panorama do modo de vida, né, que aquele contexto, aquela época, ela estava vivendo. Observe isso. No versículo 18, o apóstolo Paulo chamando a atenção da igreja, uma vez que ele diz: olha, igreja, nós somos devedores a todos, nós precisamos pregar o evangelho para todos, não podemos nos envergonhar do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
primeiro do judeu e depois do grego, etc e tal, porque o justo tem que viver pela fé. Aí, uma vez que ele diz isso, que a igreja não deve se envergonhar do evangelho, ele traz para a igreja a real situação do mundo, como o mundo vive, porque o mundo não tem compromisso com Deus. E o mundo precisa conhecer o evangelho de Deus, para que o mundo saia desse tipo de vida, desse estilo de vida, e passe a viver segundo a palavra de Deus, no temor de Deus, porque conhece o tempo, dando excelente testemunho, aguardando a vinda de nosso Senhor e Salvador, porque o dia está próximo. Acompanhe comigo a leitura, aí na sua Bíblia, em Romanos capítulo 1, versículo 18. Eu vou ler para os irmãos esse texto, e quero dividir esse texto em 3 I. Primeiro, impiedade. Depois, eu quero trazer para os irmãos idolatria. E por fim, imoralidade. Tá? Talvez até isso seja alvo da sequência da nossa mensagem, dependendo aqui do tempo, que já são 20 e 30, né? Já está com 1 hora que nós estamos aqui de culto, né? Não sei como é que os irmãos estão interagindo aqui, que eu não observei. Se devemos continuar ainda na meditação da palavra, né? Para que a igreja continue sendo assistida. Né? Deixa eu ver aqui com os irmãos. Não consigo ler daqui, o telefone está meio longe, né? Mas enfim, irmãos, vamos ver aqui com os irmãos, né? Vamos ver aqui com os irmãos. Pedro, acompanha para mim aí, como é que os irmãos vão estar comentando sobre a questão do tempo, tá? Do tempo da pregação aqui, tá? Não da época. Então, versículo 18 de Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus, observe, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, a ira de Deus virá. Não pense você que no final de tudo, todo mundo vai ser salvo, tá? Presta atenção. Aprenda a palavra de Deus. Isso não vai acontecer, tá? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Por isso, igreja, tenha bom testemunho. Tenha bom testemunho, igreja. Tá? Ande dignamente. Porque a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Presta atenção. Se eles têm conhecimento de Deus e vivem na impiedade, se eles têm conhecimento de Deus e desfrutam dos frutos da impiedade, que é a perversão, presta atenção, tais homens são, por isso, indesculpáveis. Presta atenção. Eles têm o conhecimento de Deus. De certa forma, o mundo tem conhecimento de Deus. Ainda que não numa plenitude, mas tem um resquício do conhecimento de Deus. E isso se dá, irmãos, por quê? Isso se dá em razão de que o mundo se torna indesculpável, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificou como Deus, a ira de Deus sobrevirá. Por isso que eu chamo a atenção da igreja para dar bom testemunho. Para poder testemunhar, falar do amor de Deus. Continuemos a leitura. Tais homens são por isso indesculpáveis. Né? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, que é o que mais a gente vê,
cada um querendo ser mais sábio do que o outro, e estão tornando-se loucos em suas teorias, em suas ideologias, que vão contra os princípios divinos. Eles mudaram a glória de Deus, a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homens corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia. Imundícia. Pela concupiscência, pelos desejos de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Como eu disse, vivem na impiedade, vivem na idolatria. Como diz aqui o versículo 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. É assim que o mundo vive. E a igreja não pode viver assim. A igreja não pode viver assim. O corpo de Cristo não pode viver assim. Deus é santo. E importa que seus filhos vivam em santidade. Sede santos como eu, o Senhor vosso Deus, é santo. É importante que nós entendamos isso, irmãos. É muito importante que nós entendamos isso, essa verdade bíblica. Então Paulo chama a atenção da igreja. Igreja, presta atenção. Os romanos, eles vivem na impiedade. Os romanos, eles vivem na idolatria. Eles mudaram tudo. Eles ignoraram o conhecimento de Deus. Eles não quiseram glorificar a Deus como Deus deveria ser glorificado. E ao se corromperem, saibam disso, a ira de Deus virá sobre eles. Isso é no contexto de Paulo. Isso é no contexto de Paulo, querendo exortar a igreja. E o nosso contexto, qual é hoje, irmãos? Será que o mundo não vive assim? Adorando a criatura, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador? Será que não é assim que vive? Será que não é assim a nossa realidade atual? Nós temos que parar e fazer uma reflexão sobre isso. Como está o nosso testemunho? Será que existe uma diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus? Será que existe uma diferença entre o que adora a Deus e o que não adora a Deus? Nós não podemos trazer confusão mais do que já tem na mente das pessoas. Nós temos que fazer uma análise, temos que fazer um autoexame, temos que verificar se onde nós estamos congregando condiz com os princípios da palavra de Deus. Se nós já não estamos nos equivocando até mesmo naquilo que nós estamos aprendendo ou fazendo no dia a dia. Porque eu tenho ouvido coisas absurdas de pessoas que se dizem líderes espirituais. Coisas absurdas que vão contrário àquilo que a própria palavra de Deus nos ensina. Nós não podemos aceitar esse tipo de comportamento. Não podemos aceitar esses conceitos, não podemos aceitar essas ideologias, especialmente quando elas vêm de dentro da igreja e que não estão de acordo com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mas, continuando aqui a leitura da palavra de Deus, eu estive observando aqui nas mensagens, eu vi meu primo Rondinelli, né? O Rondinelli está aqui presente, lá de Itacoatiara. Eu vi aqui vários irmãos, né? Tem tanta gente aqui que eu preciso ver depois com cuidado, eu fico muito feliz. São 73 irmãos, 74 online na transmissão, e eu vejo que muitos outros estão acompanhando, mesmo que não esteja sendo registrado aqui, mas a gente sabe que para cada um temos outros mais participando desse momento de transmissão. Mas eu quero dizer para os irmãos na leitura aqui da palavra de Deus, presta atenção, eu vou continuar, hein? Romanos 1:24. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, porque estão vivendo na impiedade e na idolatria. Por causa disso, versículo 26, os entregou Deus a paixões infames,
porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. É assim que a palavra de Deus trata, irmãos. Erro. Não importa como isso vai ser definido pelo mundo, não importa a roupagem que o mundo vai dar, não importa as terminologias que o mundo vai trazer, isso não vai mudar a verdade divina, que são erros que estão cometendo e estão cometendo diante de Deus para perverter a mente humana, para perverter o comportamento humano, e isso a palavra de Deus já traz há muitos anos. Diga aos irmãos o seguinte: de nós até Paulo, nós temos aproximadamente 2.000 anos. 2.000 anos. Mas se nós pegarmos um pouco de Paulo até Noé aproximadamente, nós vamos aí ter por volta de 2.500 anos, talvez um pouco mais disso. E lá naquele contexto de Noé, quando Deus pela primeira vez, ele dizimou a humanidade, não pelo coronavírus, mas pela inundação do dilúvio, que matou a todos, como eu já falei. Mas ali, a causa do dilúvio não é diferente dessa causa aqui, da impiedade e perversão. Só que lá tem um contexto interessante. Os homens, observando as mulheres, eles passaram a escolher as que mais queriam. E Deus titulou a humanidade daquela época: o homem é carnal. O homem é carnal, os seus dias serão 120 anos e o meu espírito não habitará para sempre no homem. Mas ali tinha um comportamento de homem e mulher. Os homens, olhando para as mulheres, estavam escolhendo as que eles mais queriam. Por quê? Porque o que importava ali era o desejo, o anseio, a satisfação das concupiscências do próprio ser humano. Mas depois, um pouco depois de Noé, já em Abraão, naquele contexto ali de Sodoma e Gomorra, a gente vai ver ali que existe um agravante. Ali os homens, que justifica o castigo de Deus com fogo e enxofre sobre a cidade de Sodoma e Gomorra e seus arredores, ali justifica assim, que os homens, eles já estavam escolhendo não mais as mulheres que mais lhes agradavam, mas agora ali no contexto de Sodoma e Gomorra, os homens estavam escolhendo os homens que mais lhes agradavam. Naquele contexto a situação é bem interessante, porque quando os homens chegaram na cidade de Sodoma e Gomorra, estavam na praça, quando o justo Ló, sobrinho de Abraão, os hospedou, porque sabia do perigo grande e grave que eles estavam ali correndo naquela praça, e os hospedou colocando debaixo do seu teto, a palavra de Deus diz que os homens de Sodoma vieram e queriam levar os dois homens, desculpe, irmãos, queriam levar os dois homens. O Ló, ele ofereceu as suas filhas virgens para que eles abusassem delas como eles quisessem. Não quiseram. Diferente do contexto lá de Noé, quando os homens escolheram as mulheres que eles mais queriam, agora no contexto de Sodoma e de Gomorra, os homens estavam escolhendo os homens que eles mais queriam. Vejam só o agravante que isso causa na história humana. E eu estou falando de milênios atrás. Para aqueles historiadores que querem justificar que sempre foi assim e que tem que ser hoje também da mesma forma, isso não vale para quem conhece o tempo, para quem conhece a Bíblia. Observe que nesse contexto de Paulo, o agravante ainda é maior. Por que ele é maior? Porque agora ele já não trata mais só dos homens. No versículo 26, ele até começa pelas mulheres. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro. Se no contexto de Noé, o alvo era os homens para com as mulheres, se no contexto de Ló, em Sodoma e Gomorra, era de homens para com homens, aqui a coisa já está mais afrontada, porque agora quem está tomando a iniciativa já são as mulheres. E veja, irmãos, como a situação é grave. A impiedade, ela se alastra cada vez mais, a perversão, ela se alastra cada vez mais,
tem que ter um freio para isso, irmãos. E esse freio está acontecendo agora nos nossos dias. Precisamos refletir sobre o nosso testemunho. Todos precisam olhar para si. Todos precisam ser honestos consigo mesmos, ser sinceros consigo mesmos. A liderança espiritual, que se diz liderança espiritual eclesiástica, tem que observar o seu contexto, a sua vida, como é que ela está vivendo, não só consigo mesmo, mas com a sua família, com a sua comunidade, com os seus companheiros de trabalho e com toda a sociedade em geral. É preciso fazer essa reflexão, irmãos. Como está o nosso testemunho? Por que o Evangelho não está mais tendo tanto impacto como teve em outros tempos na história? Sabe por quê? Porque a igreja não está vivendo de acordo como deveria viver o Evangelho. Ela não está vivendo dentro do princípio que deve ser cidadão dos céus, que nós somos peregrinos aqui, que nós devemos andar dignamente, como diz Paulo no capítulo 13, versículo 13 dessa carta aos Romanos. A igreja tem que entender que é o mundo que vive na impiedade. A igreja tem que entender que é o mundo que vive na idolatria. A igreja tem que entender que é o mundo que vive na imoralidade. E a imoralidade está num descaso sem precedentes. Se de Noé até Ló já houve uma grande diferença, então de Ló até Paulo, o apóstolo, a diferença foi muito maior. Foi muito maior. E hoje, irmãos, está só voltando a ser o que já aconteceu no passado. Infelizmente isso aconteceu porque a igreja foi hipócrita. Ela foi hipócrita, ela não viveu aquilo que ela pregava. Essa tem sido a maior força daqueles que promovem a imoralidade. Essa tem sido a maior força daqueles que promovem a impiedade, que promovem a idolatria. É porque a igreja não viveu aquilo que deveria ter vivido. O que as pessoas dizem de mim? O que as pessoas dizem de ti? Como é que as pessoas te veem? Você representa Deus aonde você está? Você representa Deus aonde você está? Será que você é um referencial de Deus? Será que você pode ser uma fonte de informação divina? Se alguém estivesse precisando de uma ajuda espiritual, você seria a pessoa a quem eles iriam procurar? É importante isso. Ou será que você iria levar a alguém? Se alguém te procurasse, você ia levar o teu pastor, você ia levar o teu líder espiritual, você ia levar para quem? Você é que tem que ser o referencial. Eu um dia vou dar conta de mim diante de Deus. E eu tenho que pensar naquilo que eu sou como igreja. E o Paulo trata disso, irmãos, essas palavras de Paulo são duras para a sua época. Nós temos um conhecimento histórico que teve um momento na história da igreja que esse trecho de Paulo nem era lido. De tão forte que era esse trecho espiritual, esse trecho aqui da palavra de Deus era tão forte que eles minimizavam numa leitura devocional. Vamos pular essa parte aqui. Por causa do pudor, que era tão grande. A pureza era tão grande. Mas a igreja ficou aquém do seu compromisso e do seu arcabouço de responsabilidades com Deus. Infelizmente, irmãos, infelizmente nós perdemos o testemunho. E se nós perdemos o testemunho, como nós iremos testemunhar do Evangelho? Talvez por isso você não evangeliza lá no seu trabalho, talvez por isso você não evangeliza lá na sua escola, por isso você não evangeliza no seu lar, por isso talvez você não quer se envolver na obra de Deus, porque você sabe que o seu testemunho não é um bom testemunho. O seu testemunho não é um bom testemunho, por isso que você não se envolve na obra de Deus. Você tem vergonha de si mesmo. Isso é triste, irmãos. O irmão Eurivan, né, contou uma vez um testemunho acerca disso, né, de uma situação bem pessoal, né, mas
para que não exponhamos alguém nessa situação aqui, vou deixar quieto, não vou comentar, citar nomes, né? Mas nós sabemos de muitas outras situações aqui que poderíamos citar, que compromete, irmãos, a idoneidade divina, a idoneidade do crente. Compromete. E aqui o Paulo traz isso, só que ele traz isso aqui com uma observação bem interessante, né? Nesse contexto aqui que ele fala da impiedade, da idolatria e da imoralidade que os romanos viviam, ou seja, viviam em farra, uma plena farra. A vida para eles era farra. Para eles era muito importante aquele versículo bíblico que diz: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Isso é para quem não tem fé, ou para aqueles que a sua fé é limitada apenas a esse mundo. Porque para quem tem fé que transcende a esse mundo, aquele que tem fé que transcende a eternidade, para ele o comer e beber amanhã morreremos, não vale. Para ele o que vale é comer e beber para a glória de Deus, porque o testemunho dele é que vale. Temos que pensar nisso, irmãos. Vou continuar lendo aqui, versículo 26. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, em sua imoralidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Então, para a palavra de Deus, erro vai ser sempre erro, não vai mudar o seu contexto, tá? Pode passar gerações e gerações, épocas e épocas, tempos e tempos. O que a palavra definiu como pecado vai continuar sendo pecado, ainda que as pessoas mudem a sua nomenclatura, continuará pecado. Não importa. E a igreja tem que entender que a palavra de Deus, ela é perfeita. Passará tudo, os céus e a terra, mas a palavra de Deus vai continuar até o fim. Nada, nenhum i vai deixar de ser cumprido, né? Nem nada. Mas observe o versículo 28 do capítulo 1 de Romanos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, como corriqueiramente nós temos visto em todos os setores da sociedade, inclusive e em especial nos nossos mecanismos de comunicação. Cheio de toda injustiça, versículo 29, cheio de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Presta atenção. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Irmãos, isso é grave. Isso é muito grave. Paulo está trazendo sobre esse tipo de gente sobrevirá a ira de Deus. E a igreja não pode viver dessa forma. A igreja não pode absolutamente viver dessa forma. Por isso Paulo, voltando lá no capítulo 13, ele diz: andemos dignamente. Capítulo 13, versículo 13. Por quê? Porque os romanos no capítulo 1, no seu contexto, na sua época, não viviam dignamente. Não viviam dignamente. Mas a palavra de Deus tem dito que nós, igreja, devemos viver dignamente. Porque se o temor de Deus está em nós, pelo seu Espírito que está em nós, nós devemos andar dignamente, em pleno dia. Não em orgias, como lá no capítulo 1, não em bebedices, como lá no capítulo 1, não em impudicícias, como lá no capítulo 1, não em dissoluções, como lá no capítulo 1, não em contendas e ciúmes, como lá no capítulo 1, mas ele diz no versículo 14, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. É isso. A igreja não pode mais dispor da carne. Nós não temos mais esse privilégio, esse luxo, irmãos. Já basta. Já basta o tempo que nós discorremos no pecado. Já basta o tempo que nós desfrutamos do pecado que trazia sobre nós a ira de Deus.
O que foi que o pecado nos trouxe de bom, senão as coisas que agora nós nos envergonhamos? Se você é igreja, já foi libertado do pecado e transformado em servo de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nós devemos nos entregar totalmente à palavra de Deus. Nós devemos nos entregar totalmente à obra de Deus. Por quê? Porque o dia está próximo. O dia está próximo. Jesus vem e virá. Está aí os acontecimentos, irmãos. Podem dar qualquer justificativa que quiserem, científica e etc e tal, social, econômica, política, pode dar a justificativa que quiserem. Nós temos um conhecimento pleno através das Escrituras, do tempo, e o temor de Deus vai definir o nosso testemunho agora. Esse é um momento de reflexão. Esse é um momento de reflexão para a igreja. Igreja, você está vivendo um testemunho que agrada a Deus? A vida da igreja é para agradar a Deus e não a si mesmo. Eu quero fechar com um versículo de Paulo em Gálatas capítulo 2, versículo 19. Ele diz o seguinte: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. No versículo anterior ele diz: já estou crucificado com Cristo. Então é isso. Nós temos que carregar a nossa cruz. Nós temos que viver numa identidade cristã com o Cristo. E poder dar um testemunho que exalte o seu nome, que honre o seu nome, que glorifique o seu nome. Nós temos que viver como cidadãos dos céus. Nós temos que fazer uma avaliação plena das nossas vidas. Será que Deus está sendo glorificado através da minha vida? Será que Deus está sendo glorificado através daquilo que eu falo, daquilo que eu faço, daquilo que eu penso, daquilo que eu vejo, daquilo que eu ouço? Será que Deus está sendo glorificado? Será que eu estou entendendo que eu sou apenas um peregrino aqui, mas que um dia o Senhor Jesus virá me buscar e eu vou estar com Ele? E eu vou colocar diante dele aquilo que eu fiz. E Ele há de me julgar. Ele há de me julgar segundo as minhas obras. E nós sabemos, irmãos, que em breve Ele virá. E que seja logo Maranata ao Senhor Jesus. É tão difícil você viver assim, né? Num mundo que agora está com medo de um vírus. Ele deveria ter medo da ira de Deus. O mundo está com medo de morrer por causa de um vírus. Deus já falou, o salário do pecado é a morte. O mundo deveria ter medo da ira de Deus. A ira de Deus virá sobre todo o pecado. A ira de Deus virá sobre toda a impiedade e perversão dos homens. A ira de Deus virá sobre toda idolatria. A ira de Deus virá sobre toda imoralidade. A ira de Deus virá sobre toda insubordinação. A ira de Deus virá. A ira de Deus virá. Nós precisamos, irmãos, compreender isso. Quem tem o Filho de Deus tem a vida. Quem, porém, não tem o Filho não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 36. João 3, 36. É importante isso. É importante. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem, não tem a vida, e sobre ele permanece a ira de Deus. Não brinquemos com Deus, irmãos. Não brinquemos com Deus. Aqueles que querem realmente a Deus, se voltem para Ele através do seu Filho Jesus Cristo. Reconheça que Jesus Cristo é o Salvador. Reconheça que Ele pagou os seus pecados na cruz do Calvário quando morreu, derramando todo o seu sangue como propiciação dos nossos pecados. Reconheça que Ele foi sepultado e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Reconheça isso, que através dele é que Deus salva. Se é através dele que Deus nos perdoa os nossos pecados, porque o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado. E se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se eu não estou andando até agora de acordo com a vontade de Deus, é hora de eu parar. Eu tenho que parar. Eu tenho que me examinar. E se eu não estou de acordo, de consonância com sua palavra, eu tenho que me arrepender. Eu tenho que confessar. Eu tenho que esperar dele o perdão. Isso vai te trazer paz. Isso vai te trazer muita paz.
o teu coração vai inundar de paz. E você não vai ter mais preocupações com essas coisas que estão acontecendo nos nossos dias. Mas você vai transbordar de alegria, porque você sabe em quem você crê. E você sabe que a ira de Deus não virá mais sobre você. Porque agora você tem um compromisso com Ele, você arca com as suas responsabilidades, você dá um testemunho, porque você entende que você o teme, agora você conhece o tempo e o dia está próximo. Ele virá e não tardará. Vamos orar, que Deus abençoe. João Pedro vai preparar um louvor agora para nós encerrarmos esse tempo de culto. E depois da oração e o louvor, eu vou estar interagindo aqui com os irmãos e talvez respondendo alguma coisa, ou então só mesmo um momento de comunhão. Eu agradeço a todos os que estavam acompanhando até agora, mas eu vou fazer a oração. Te louvamos, ó Deus, porque podemos crer no Deus vivo e verdadeiro. Obrigado, ó Deus, pela tua exortação através do teu servo, o apóstolo Paulo. Sabemos que toda a palavra é inspirada pelo Senhor e útil para o ensino, e útil para a repreensão, útil para a correção e útil para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós cremos que a tua palavra é fiel, nós cremos que a tua palavra é o fundamento da fé, nós cremos que a tua palavra é perfeita, nós cremos que a tua palavra não volta vazia, antes fará o que te apraz. É por isso que nós anunciamos a tua palavra, é por isso que nós testemunhamos a tua palavra com todo vigor, com toda autoridade, porque cremos no Deus vivo e verdadeiro. Por isso, ó Deus, fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas, nos dá a oportunidade de sermos testemunhas fiéis do Senhor, podendo dizer, como disse Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Dá um testemunho de integridade, de fidelidade, de inteireza de coração, sabendo que um dia nós estaremos na tua presença, ó Deus, e estaremos diante de ti para oferecer tudo aquilo que nós fizemos aqui nesse mundo, e tu nos julgarás segundo as nossas obras, ó Deus, segundo cada uma de nossas obras. Tenha misericórdia de nós, concede-nos a tua graça, nos dá compreensão da tua salvação por meio de Jesus Cristo, que foi o alvo que o Senhor nos trouxe para alcançarmos o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. A tua palavra tem dito assim, ó Deus, e nós reconhecemos como verdadeira, como suficiente para cada um de nós. Fala ao coração da tua igreja, ó Deus. Faz a tua igreja se arrepender, faz a tua igreja confessar e faz a tua igreja se consagrar, ó Deus, para que ela então, abandonando aquilo que não deveria estar fazendo, as obras das trevas, mas andar dignamente na presença do Senhor, se revestindo do Senhor Jesus Cristo, não dando oportunidade para a carne, Senhor Deus, senão para o teu Espírito, para vivermos, ó Deus, para a honra, para a glória e para a louvor do teu nome. Cuida de cada um de nós e obrigado, ó Deus, porque é nas coisas ruins que nós paramos para refletir. E essa tem sido de modo global, para que todos nós façamos uma reflexão e uma reflexão pessoal. Te glorificamos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do teu Espírito sejam com todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. Vamos ouvir esse louvor e eu vou interagir aqui com os irmãos. Sua glória é incomparável, Pastor Jaime Júnior. Hoje o João Pedro não está me ajudando muito não, né? Coloca aí o da irmã Andréia, João Pedro, que ela pediu, tá? Coloca aí. Então, irmãos, eu vou interagir aqui. Eu vi o Rondinelli, foi isso mesmo que eu vi o Rondinelli, meu primo, né? Que bom, pastor, a mensagem, que Deus lhe abençoe, irmã Valdísia, né? A Noemi, tá todo mundo aí ligado, a Jamila também, está Fábio, amém, glória a Deus, o Rufino também, né? A Ana. Eu quero pegar aqui a parte do meu primo aqui, que eu vim agora, fiquei muito feliz com ele, né? E pelo incrível que pareça, antes desse momento agora, eu estava falando com outro primo meu que há anos não falava com ele, o Francinildo, né? E foi muito bom. Mas vamos ouvir esse louvor que agora vai acontecer. Oceanos, né?
Irmãos, eu recebi aqui um pedido de oração lá de Sena Madureira, da irmã Lani, esposa do irmão Tarcísio, né? Foi um parente deles, né? Pela família do irmão Tarcísio. Faleceu agora há pouco, em Rio Branco, o seu primo, o Bruno Silveira. Aí ele diz assim, havia se formado agora em Direito. Foi uma grande perda. Ele já tinha problema de saúde desde a adolescência e faleceu agora com 22 anos, né? Não sei se os irmãos podem ver, né? O Bruno, né? Aqui mais próximo, né? Menino novo de 22 anos, acabou de falecer. Eles pedem oração, né? E vamos estar lembrando os irmãos no nosso momento agora, após esse culto de oração, que sempre quando termina esse momento de culto agora, aí a gente vai orar, a gente reúne a nossa família, faz um tempo de oração, né, e fica lembrando dos irmãos, lembrando do restante da nossa cidade, da situação que é o nosso país, sempre lembrando dos nossos governantes, estejam orando por eles também, para que sejam sábios naquilo que forem fazer, tá? E sempre estar nesse tempo agora. Amanhã nós retornaremos às 19h30, tá? Se Deus permitir. Se os irmãos quiserem mais sugestões, agora o Pedro acertou aqui a música do pastor Jaime, mas a gente vai ver só amanhã agora, tá? Mas enfim, amanhã às 19h30 nós estaremos aqui. Sempre entrarei com 10 minutos antes, 15 minutos antes, para que a gente tenha aquele nosso momento de conversa, tá, irmãos? Para que a gente possa interagir bastante ali, aguardando também os irmãos chegarem e ter esse tempo de edificação. Eu fico muito feliz pela perseverança dos irmãos e que a gente continue sempre servindo ao Senhor e buscando fazer aquilo que o agrada, aquilo que o glorifica. E fico também satisfeito porque a gente pode, né, estar interagindo nesse momento, nessa situação aí. A irmã Lani, lá de Sena Madureira, junto conosco, pedindo a oração pelo Bruno. Então, orem, irmãos, pela família do Bruno, pela família do irmão Tarcísio, tá? Orem por eles, para que eles estejam consolados. No início do ano, no dia 1º de janeiro desse ano, o irmão Tarcísio também perdeu um outro sobrinho, né, com apenas
18 anos de idade, né? Foi num acidente de moto lá em Santa Madureira, e ele já tinha tido essa perda muito grande, já em janeiro agora, e agora hoje mais essa perda, né? Então os irmãos estejam orando para que Deus console, conforte o coração deles todos, e vamos continuar, irmãos, mutuamente nos ajudando, nos fortalecendo, né? Então eu vou deixar aqui essa música do pastor Jaime Júnior tocando. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. Se quiser continuar interagindo, interaja, e daqui a pouco eu vou então encerrar. Angústias e tribulações parecem-nos tão destrutivas, quais incontroláveis tufões. Porém, em Jesus esperamos, por mais que soframos aqui, pois glorificados seremos com Ele na glória por vir. Voltemos os olhos a Cristo, a sua palavra verás. Busquemos as coisas eternas e não as que são temporais. Sua glória é incomparável, de inestimável valor. Por isso não desanimamos, a nossa esperança é o Senhor. Amém. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus permitir. Obrigado, irmãos, pela presença de todos.